tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso webinar. Vai ter um papo bem legal hoje sobre IA, sobre BI. Então, para aqueles de vocês que não me conhecem, eu sou o Guilherme, sou Head de Growth e Portfólio aqui na Target. Então, entre algumas das minhas responsabilidades, uma delas é olhar as dores do mercado, olhar as oportunidades, as necessidades de vocês, nossos clientes que estão assistindo, dos nossos prospects que estão assistindo, parceiros, né, e traduzir isso em soluções, tá? Por isso que me escalaram aqui para falar de um tema que está bastante em alta, que é IA. Tá? Então, a gente ouve essa palavrinha aí, acho que todo dia. Mas uma grande pergunta é, poxa, como que a gente de fato implanta isso? Então, a gente vive hoje um grande paradoxo em relação à IA, que é, não sei se todos aqui têm a mesma sensação, mas eu estou sentindo na pele aquela história de quando você aprende alguma coisa, ela já ficou ultrapassada. Né? Finalzinho do ano passado, contando uma história rápida aqui para vocês, eu decidi que eu queria voltar a estudar de programação, computação. Falei, cara, preciso entender mais ainda sobre tecnologia, né? Para olhar para portfólio, eu tenho que ser um profundo conhecedor de tecnologia. Coloquei no topo da minha listinha para retomar os estudos Python. Legal. Passou um tempo, eu ouvi falar de uma outra solução de vibe coding, Lovable. Deu 3 meses, eu acho, um mês, na verdade, de quando eu tinha montado a listinha. Pô, peraí, acho que não faz mais sentido estudar programação como quando eu estudei lá na faculdade uns 10 anos atrás. Então, peraí, passei adiante o Lovable. Mais recentemente, estou ouvindo aí muito falar do Cloud, enfim, a concorrente principal aí do ChatGPT, mas para B2B, que é o da Anthropic. E falei, cara, já tem outra coisa ainda mais atualizada, e pela primeira vez eu falei, cara, agora eu entendi aquela história de que a tecnologia está investindo, está avançando num ritmo tão acelerado que o que era inovador ontem, né, mês passado, literalmente já não é mais hoje. Né? E em alguns casos já se tornam até obsoletos mesmo. Mas antes de começar aqui o bate-papo, dizendo que a gente está diante de um grande paradoxo, tá? Que é o seguinte: por mais que a gente tenha, nunca nós tivemos tanta tecnologia, tanto IA disponível como nós temos agora, a adoção continua baixíssima. A maioria das pessoas, eu deveria ter trazido a estatística aqui, não vou me lembrar agora, mas posso compartilhar depois com vocês. Mas a maioria das pessoas, pessoal, como usuários individuais ou usuários dentro da empresa, né, no uso mais corporativo, basicamente utilizam o chat GPT e, quando muito, para fazer perguntas do tipo: me ajuda a escrever um e-mail, melhora essa mensagem, como quanto eu tenho, quantos quilos de carne eu compro para um churrasco de 10 pessoas, tá? E mesmo esses que usam, gente, uma fração é menos de 1% da população total. Então nós temos muita tecnologia avançando num ritmo que definitivamente nós nunca vimos, e uma parcela baixíssima da população usando, e dos que estão usando, o uso ainda muito preliminar. Desculpa aqui, te entrou sem querer no descanso de tela aqui do computador. Vocês continuam vendo minha tela? Quem pode dar uma confirmação? Estamos vendo. Ok, obrigado. Mas a gente, pessoal, está aqui para começar a quebrar um pouquinho esse paradigma, esse paradoxo. Não é? Para falar de um tema que é: antes de implantar IA, o que você precisa? O que falta na sua operação? E o que está faltando, pessoal, para que a gente saia da estatística e que a gente comece, de fato, a utilizar IA de forma profunda e de forma a gerar resultados para nós lá na ponta, é o que a gente chama de Data Foundation, fundação de dados. Esse é um conceito, pessoal, que ele não tem nada de novo, mas ele ganhou agora uma importância, ganhou agora uma nova roupagem pelo seguinte: existe um conceito, pessoal, que se chama trash in, trash out. Lixo para dentro, lixo para fora. Uma IA, gente, nada mais é do que um grande modelo estatístico. E o modelo estatístico ele vai se assentar em dados. Se a sua IA for mal treinada, com poucos dados, dados ruins,
O que ela vai te trazer de resposta e de resultado são uma centena de soluções também ruins e incompletas. Fundação de dados, pessoal, é o trabalho que a gente precisa fazer na empresa se vocês quiserem realmente aplicar IA para valer lá na ponta para ganhar escala. Eu não estou falando, pessoal, de novo, de ter o chat GPT para te ajudar a escrever melhor o e-mail, de você ter um chat GPT ou uma outra solução, um Gemini ou qualquer outra solução da vida, é, é, enfim, para tirar dúvidas, né? Pesquisar como se pesquisa no Google, ou até mesmo um agente para uma missão muito específica, uma automação muito específica. A gente está falando, pessoal, de você de fato ter aplicações de IA que impactam no resultado lá na ponta, que vão impactar, fazer a sua empresa vender mais, vão fazer a sua empresa melhorar as margens. Eu trago para vocês uma estatística, o pessoal da Amazon. A Amazon é a segunda maior empregadora do mundo. E a empresa que hoje mais fatura no mundo. Ela fatura faturou em 25, 717 bilhões de dólares. Esse foi o faturamento reportado pela Amazon. Eles querem dobrar esse valor até 2033, sem dobrar o número de funcionários. Se não me engano, o objetivo que eles têm é manter o mesmo quadro de funcionários. Como? Usando intensamente IA e robótica. Mas isso só é possível, pessoal. É esse tipo de aplicação que a gente está falando aqui, esse tipo de aplicação que a gente quer entregar para vocês. Mas isso só é possível com a fundação de dados bem feita. E o que é essa fundação? Tá? Vou avançar aqui para um slide para explicar rapidamente. Isso aqui, pessoal, é a velha história que a gente usava lá para o BI, que a gente sempre defendeu essa tese, de que um BI, gente, ele não pode ser simplesmente uma ferramenta de visualização de dados. Não basta eu plugar a minha ferramenta de DataVis direto no banco de dados ou carregar uma planilha e começar a analisar. Esse modelo ele pode até cumprir aquele seu objetivo de curto prazo, aquele relatório que a diretoria precisa para ontem. Aquela demanda, aquela entregável, aquela resposta, aquela decisão que você precisa tomar ali agora, de imediato. Mas esse tipo de arquitetura, pessoal, não te permite desenvolver nada corporativo, nada centralizado. O que é fundamental aqui? Data Foundation, pessoal, é você organizar todos os seus dados de sistemas transacionais internos, como, por exemplo, ERP, CRM, back-office, folha, etc., com dados externos e até mesmo, pessoal, dados não estruturados. É você trazer aqui, pessoal, resultados que vão vir das redes sociais, é trazer resultados que vão vir, imagens que você captura da sua loja, vídeos que você captura da sua loja. É sobre você, de fato, reunir todos esses dados para que você possa, a partir daí, integrá-los num grande data warehouse e construir isso a partir construir isso depois para cubos segmentados, data marts. Então, essencialmente, pessoal, o processo de fundação de dados consiste em quê? Na centralização, na padronização, na limpeza e na aplicação de camada semântica de todos os dados que você tem na organização. Você quer, poxa, Guilherme, aqui na empresa a gente queria fazer um agente, cara, que qualquer coisa que eu pergunto, ele vai lá e me responde. Eu viro lá e pergunto, qual foi o vendedor que mais faturou no mês que passou? Quem foi o produto mais vendido? Ele me responde. Esse agente, pessoal, ele não conhece tabela de banco. Você vai lá perguntar em linguagem natural, faturamento, vendas, vendedor. Como que está no banco de dados lá transacional do RP? OINV, INV1, T1D1, PCNF Said, PC Prod. Então, como a gente vai conseguir chegar nesse nível de maturidade, de entendimento, sem que antes eu aplique isso? Então, eu preciso centralizar as fontes de dados, eu preciso aplicar, fazer uma limpeza disso, levar aquilo que é importante para as minhas aplicações de dados, eu preciso aplicar uma camada semântica, e daí sim eu tenho um repositório estruturado onde eu posso plugar uma solução de BI,
onde aí eu vou plugar a data vis do target, onde aí eu vou plugar a minha IA, onde aí eu vou desenvolver uma implicação. Alguém até poderia dizer, poxa, Guilherme, mas eu só quero resolver esse problema, só quero fazer um agente aqui para o meu vendedor, eu só preciso saber responder sobre produto, vendas e cliente. Ok, você até pode desenvolver uma versão super enxuta disso aqui que a gente está propondo, mas você vai ter um baita de um retrabalho e vai deixar um monte de oportunidade na mesa. Quando você quiser qualquer outra aplicação, você tem que reconstruir isso. Que é o mesmo efeito, pessoal, de quando a gente pega um BI feito sem uma arquitetura, sem um modelo de DW, ETL, modelagem, em que você precisa, cara, tem um relatório novo, vai lá na TI, fulano, constrói uma view assim, assim, assado, você não tem a estrutura de dimensões, medidas, cubos para poder reutilizar, poder reaproveitar, e você tem sempre um trabalho manual na hora de gerar relatórios. E o impacto disso, pessoal, isso aqui não é um tema técnico. Eu sei que pode parecer muito técnico, o termo assusta, mas isso aqui, gente, eu volto a dizer, é sobre ganho na ponta. Outra notícia de hoje também, a Casas Bahia decidiu finalmente entrar no marketplace da Amazon. Não resistiu à pressão da gigante, vai fazer esse mesmo movimento depois de ter entrado no Mercado Livre, e se eu não estou enganado, na Magazine Luiza. De um lado, a gente tem uma empresa que não está conseguindo liderar, aplicar a tecnologia para ser a líder nesse processo de transformação. Do outro lado, pessoal, a empresa que vai dobrar de faturamento em 7 anos sem contratar um headcount a mais. E aí eu pergunto, na operação de vocês, não seria interessante se a gente pudesse aplicar a tecnologia, não seria benéfico se a gente pudesse aplicar a tecnologia para dobrar receita, dobrar margem, dobrar lucro, sem necessidade, por exemplo, de novas contratações? Cara, só com o quadro que já existe, você vai dar conta de suportar o tamanho e crescimento da empresa sem subir proporcionalmente despesas, custo? Eu tenho certeza que a resposta é positiva, né? E tem outras aplicações também que a gente pode olhar, né? Então, é sobre você ter, por exemplo, na área comercial, mais previsibilidade das vendas, mais confiança do resultado. É sobre parar de perder tempo de reconciliação no financeiro. É sobre você ter dificuldades para escalar. Toda vez que a gente deixa de se apoiar em tecnologia, pessoal, e deixa de fazer um trabalho bem feito, eu abro espaço para que os meus competidores passem na frente. A diferença, pessoal, entre essas grandes empresas, a diferença da Amazon, do Mercado Livre, para outras empresas que eram de logística, de distribuição, que existiam até antes mesmo delas surgirem, é um só, pessoal. Tecnologia aplicada de forma intensiva. E essas empresas entenderam que elas jogavam um jogo de margens apertadas e que a única forma de você realmente ter um crescimento escalável, e é isso que eu falei, né? É dobrar, triplicar, quintuplicar de tamanho sem trazer a mesma proporção em custos e despesas, era aplicando tecnologia intensivamente. E voltando aqui, o primeiro passo para aplicar tecnologia intensivamente é o tal do Data Foundation. Como começar essa jornada com mais clareza e menos atrito? A boa notícia para quem está aqui nos assistindo e é cliente target é: nós sempre fizemos esse trabalho. Então você já tem parte do seu Data Foundation feito, porque a nossa proposta sempre foi construir para os nossos clientes o Data Warehouse ETL. Isso foi tão importante para nós que lá em 2019 nós lançamos o In-Memory para não depender mais de tecnologias terceiras e poder desenvolver todo o processo ponta a ponta e entregar para os nossos clientes um BI corporativo. Então, se você é cliente target, você já tem esse trabalho feito pelo menos para uma parte do seu ERP. Você já tem lá os principais dados mapeados, integrados, sendo atualizados diariamente com a aplicação de camada semântica. Para aqueles que não são clientes nossos, para aqueles que ainda precisam, né, não estão contando com um parceiro de dados e analíticos como nós, o caminho ele acaba sendo um pouquinho mais extenso. Tá?
Mas o nosso objetivo aqui, dá para vocês agora o passo a passo disso. Primeiro, nunca é pela tecnologia que a gente vai começar, pessoal, pelo negócio. Eu vou trazer de novo o caso da Amazon aqui. Eles querem dobrar de tamanho, eles querem faturar até 2033 1,4 trilhões de dólares por ano, com o mesmo quadro que eles têm hoje em 2026. Dobrar faturamento tem dobrar despesas na mesma proporção. Esse é o objetivo de negócio lá. Essa expansão que eles querem alcançar. E a tecnologia, ela, então, tem que entrar para suportar essa expansão. A pergunta que vocês têm que fazer na empresa de vocês é: qual é o crescimento que a gente quer obter? Em vendas, em margem, em lucro, em eficiência operacional? E é a partir desse entendimento que a gente começa a montar o stack tecnológico em base a essa nossa necessidade do business. E aí sim, pessoal, que eu estou pronto para, primeiro passo, unificar todos esses dados. É pegar dados do ERP, de CRM, folha, planilhas, redes sociais, e-commerce, marketplace, e-mail, imagens, gravações da minha loja, colocar isso tudo num grande data lake. E desse data lake construir em data houses, data marts, que são informação já estruturada, tá? Com a camada semântica no padrão que as aplicações de BI, IA e outras conseguem ler, conseguem acessar. E aqui, pessoal, assim, quando cada time na empresa tiver seu próprio número, sua própria versão da verdade, sua própria planilha, seu próprio controle, você não consegue unificar essas coisas e todo mundo falar a mesma língua. Você não consegue ver o padrão. Então, essa é uma das etapas mais essenciais do processo. Agora, eu construo a minha arquitetura. Já sei o meu objetivo de negócio, onde eu quero chegar, o que eu quero alcançar, já tenho minhas fontes. Agora eu preciso de uma ETL, que vai ler as informações desses dados, alimentar no meu data lake, alimentar no meu data warehouse, modelos de dados em cima disso, a camada semântica, e aí eu plugo BI Analytics IA e deixo de preferência uma ETL orquestrando todo esse processo. De novo, se você é cliente target, nós já fizemos com você até aqui para pelo menos uma parte do seu RP. E você já pode ir para o próximo passo, né? E, na verdade, voltando. Então, você já tem uma parte disso feita, talvez que você possa estar olhando e falando, poxa, vai ser uma série de informações vitais aqui do meu negócio, informações importantes que hoje eu não estou levando para dentro da solução. Então, eu tenho que expandir e nosso time pode apoiar vocês com isso. Lembrando o conceito que eu trouxe, trash in, trash out. Eu preciso ter cuidado com a qualidade de dados. Não adianta eu simplesmente alimentar uma série de fontes de dados e os dados não estão mal parametrizados, mal escritos. Ah, poxa, eu tenho um CRM. Um monte de informação não preenchida, preenchida incorretamente. Você vai perguntar para a IA, cara, quantos clientes eu tenho na região tal, nesse perfil? Vai te responder uma lista completamente errada. Ok? Então, muito cuidado com a qualidade de dados, pessoal. E muito cuidado também com governança. Lembrem, a gente está lidando com um dos maiores ativos da empresa. Sim, guardar as devidas proporções. Você deveria ter tanto medo de perder seu estoque no incêndio, quanto você deveria ter de perder seus dados, seus sistemas no ataque cibernético. Então, você definir quem pode ver o que, fazer o que, quais são os diferentes perfis de acesso, quais são os diferentes protocolos para que você possa se conectar a esses dados, consumir essas informações, os caminhos, os protocolos de segurança. Isso é essencial para que esses dados não sejam mal utilizados, para que esses dados não sejam roubados e para que a sua operação não pare. E quando, pessoal, vocês finalmente têm esse processo estruturado, é onde vocês estão prontos agora sim para plugar o BI como target, para você plugar desenvolver uma solução de IA
desenvolver uma pequena aplicação consumindo essa base de dados normalizada, padronizada, acessível, atualizada, limpa e governada. Nós da Target somos capazes de apoiar vocês nesse processo. Eu queria deixar muito claro aqui de novo, se você é nosso cliente, uma parte disso nós já fizemos para você e podemos te ajudar a expandir e podemos ajudar vocês que não são clientes ainda a desenvolver isso e falar, Guilherme, eu quero ter IA, quero rodar IA aqui na minha empresa. Cara, deixa eu te ajudar fazendo primeiro a sua fundação, que vai ser fundamental para isso. Senão, de novo, trash in, trash out, lixo para dentro, lixo para fora. Com uma fundação sólida, com a fundação de dados bem feita, o seu BI, a sua IA, as suas aplicações, elas vão gerar retorno real para o negócio. E onde efetivamente você vai eliminar processos manuais, onde efetivamente nós vamos criar novas maneiras de fazer as coisas de formas mais precisas, de formas mais enxutas, e principalmente, de novo, voltar no ponto inicial da conversa. Vender mais, aumentar lucro, reduzir despesas, reduzir custo de produção, custo de mercadoria, que é o que no final das contas faz a empresa girar no final do dia. Se esse tema, pessoal, despertou a curiosidade, despertou o interesse, fala, poxa, Guilherme, entendi o ponto, quero aplicar IA, entendi qual que é o primeiro passo, mas não sei como fazer, pede aqui o contato através do nosso QR Code. Se você quer saber mais como que a Target já está apoiando as empresas a fazerem a sua fundação de dados para as diferentes aplicações, para as diferentes soluções, também escaneie aqui o QR Code. E se simplesmente, pessoal, você já tem isso feito, mas fala, Guilherme, eu já tenho a fundação de dados, eu quero só direto agora as soluções de IA, o que a Target já está fazendo, também já pode aqui escanear o QR Code, eu deixo ele aberto. Assim, o ponto principal é, para esse projeto ir para frente, gente, a diretoria, como um todo, precisa enxergar isso como estratégico. Diretor de operações, diretor de vendas, o financeiro, todos eles, diretor de tecnologia, precisam entrar num acordo e falar, cara, é com tecnologia que nós vamos nos diferenciar, é com tecnologia que a gente vai crescer. Sem o apoio desse buy-in, né, sem o apoio, né, desse stakeholder de alto nível, stakeholder estratégico, sem o buy-in desses caras, o projeto corre o risco de não evoluir. Então, ela precisa ser um projeto considerado estratégico. Ele tem que estar na mesma linha de quando fala, poxa, eu quero resolução, nossa visão para 2030. Bom, queremos ser referência no nosso segmento na região tal. Queremos triplicar nosso faturamento. Queremos o nosso Data Foundation para desenvolvimento de qualquer aplicação de BI e IA. Agora, às vezes a sua empresa não teve ainda esse entendimento, ainda não entende, talvez nem está por dentro, né, nem sabe desse conceito. Você, dentro da sua área, sempre pode despertar, sempre pode ser o provocador. Poxa, Guilherme, hoje eu estou aqui, sou analista comercial. Você pode ir escalando e pressionar para que o comercial levante essa bandeira em primeira mão. Guilherme, eu estou aqui no time de tecnologia. Poxa, até facilita um pouco. Eu posso capitanear e colocar isso como pauta prioritária no meu plano estratégico, no meu orçamento. Então, uma área, um time, cara, pode ser o gatilho dessa transformação. Mas para que ela seja um processo de sucesso, um projeto de sucesso, desculpa, precisa efetivamente que toda a empresa, e lá no nível alto, né, na alta cúpula da empresa, na estratégia, onde estão os diretores, onde estão os sócios, eles enxerguem que isso é um projeto prioritário e considerem isso no plano estratégico. E não, como a gente falou lá no início, não só uma questão técnica, não só um projetinho da TI, não só um brinquedo da TI. Tem a pergunta, gente, é o seguinte, tá? Tem um documento, depois eu compartilho com vocês, que classifica as empresas pela maturidade analítica delas. Eu diria o seguinte, se na sua empresa BI
tecnologia, IA, ainda é tratado como discussão exclusiva da TI. O comercial não acha que tecnologia seja uma pauta relevante para a vida deles. O diretor financeiro não vê tecnologia como investimento, só como custo. Se você ainda não tem nenhuma uma solução de BI, está 100% ali nas planilhas, nas macros, talvez o primeiro passo seja trabalhar nessa mudança cultural. Porque senão você não tem um terreno fértil para tentar implantar isso na sua empresa. Eu brinco, tem uma expressão que eu gosto de usar, você vai estar tocando... o cara que vai estar tocando... meu Deus, esqueci agora o nome do instrumento. O cara vai trocar violino no metrô. As pessoas não vão te ouvir, as pessoas não vão dar muita importância àquilo que você está dizendo, e você precisa primeiro aculturar o seu público. Agora, se o estágio que você está, que é o que a gente chama do estágio inicial, onde as áreas já entendem que dados não é só matéria da TI, onde já começa alguma iniciativa robusta. Deixa eu até sair daqui para poder olhar para vocês aqui, fica mais fácil. Então, alguma iniciativa robusta para tentar já sair do mar das planilhas, aí você já está pronto para poder aplicar isso no seu dia a dia. Pessoal, gostaria então de deixar meu agradecimento. Espero que o tema tenha sido minimamente ali interessante, possa ter contribuído no dia a dia de vocês. E fiquem ligados, tem muita coisa bacana vindo por aí. Valeu, pessoal!